Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Célio Garcia e eu vim aqui para trazer um pouco mais da palavra de Deus. Meus amados, eu quero meditar com você no tema como entender a vontade de Deus. Eu quero pensar com você sobre a vontade de Deus. E é interessante que nesses dias de Covid-19, muito tem se atribuído a Deus, falando, não, foi Deus que criou o Covid-19 e Ele está trazendo a sua ira sobre o povo. Então, será que é isso mesmo? Eu quero tentar responder. Quando olhamos para a vontade de Deus, nós vemos que a vontade de Deus se apresenta de três formas. A primeira forma é a vontade absoluta de Deus, a vontade soberana de Deus. Essa vontade soberana, Deus escolhe, Deus elege, Deus faz, e nós não ficamos nem sabendo dos motivos pelos quais Deus tomou essa decisão. Nós não entendemos. Por exemplo, você não sabe o porquê você nasceu no Brasil ou nos Estados Unidos. Você não sabe o porquê Deus colocou você nesta família, nesta cultura, com esta língua. Nós não sabemos. É a vontade soberana de Deus. E tem um texto que fala um pouco sobre isso. Eu quero ler com você. Está em Deuteronômio 29, 29. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, 29 é um texto muito interessante. Se você for observar, é uma perícope separada do capítulo 29 e vem logo antes do capítulo 30. É um versículo que tem início, meio e fim. Isso é uma perícope, tá? É um texto que tem início, meio e fim. E ele vai falar justamente, olha, aquilo que foi revelado ao homem pertence ao homem, mas aquilo que não foi revelado pertence a Deus. A segunda que nós encontramos é a vontade moral de Deus. Moral significa aquilo que é certo, o que é errado. A vontade moral de Deus é a Bíblia. O cristianismo é uma religião que prega muito essa questão moral do que é certo, do que é errado. E quando olhamos para a palavra de Deus, em 2 Timóteo 3,16, temos um versículo também muito interessante que eu quero estar lendo com você nesta hora. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ora, homem aqui é no sentido de humanidade. Homem e mulher. Você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Logo, a Bíblia ela foi escrita para nos repreender, para nos ensinar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a vontade moral de Deus. Significa que Deus ele não vem aqui no nosso ouvido falar para nós todas as coisas que nós queremos ou que precisamos. Deus nos deu a sua palavra escrita para que nós viéssemos então a entender a vontade dele e viver de acordo com a sua vontade. Um exemplo, quando nós vamos escolher uma namorada, quando eu fui escolher a minha esposa, eu olhei para a vontade moral de Deus. Honra o pai e mãe. Como que é o relacionamento com os pais? Então nós vamos tomando as nossas decisões de acordo com a palavra de Deus.
E por último, a última faceta desta vontade, ela não é muito boa. Na verdade, se chama de vontade permissiva de Deus. Deus nos permite tomar decisões, nos dá o livre arbítrio para que venhamos a fazer muitas coisas que o desagradam, inclusive. E Gálatas tem um texto bem interessante falando sobre isso. Gálatas 6:7 diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Deus é bom, Ele não cria o mal. Deus, Ele não cria o mal, mas Ele aproveita da maldade e coloca ali os seus propósitos. Os propósitos de Deus se cumprem nos erros, na maldade humana, na destruição da natureza. Quantas catástrofes nós temos por causa disso? Está dentro da vontade permissiva de Deus. Deus permite que nós venhamos a cometer os erros, tomando as decisões erradas, porque estamos afastados dele. Porque se estivéssemos próximos dele, nós iríamos fazer a vontade moral de Deus, iríamos viver de acordo com a Bíblia Sagrada. Sendo assim, Deus não cria o mal. O pecado está no homem. O pecado não está em Deus. Para concluir, eu quero então fazer esta leitura. O coronavírus então estaria dentro da vontade soberana de Deus? Me parece que não, porque Deus, Ele não cria o mal, porque Ele é bom. Estaria dentro da vontade moral de Deus? Alguns estão fazendo leituras do final dos tempos através da Bíblia. E sabemos que nos últimos dias muitas pestes, muitas enfermidades, muitos terremotos, maremotos iriam acontecer. Mas não é criado pela Bíblia. É criado pelo homem e é apresentado então aqui na Bíblia Sagrada e vivida por nós, infelizmente, nesses dias maus. Seria a vontade então permissiva de Deus. Quando olhamos para essas catástrofes, para o mal, está dentro da vontade permissiva de Deus. E por que Deus permite esta vontade? É simples. Deus é amor. E por ser Deus amor, o princípio do amor é a liberdade. Deus não poderia criar o ser humano para ser um robô, para ser obrigado a amar. Não. Deus cria o ser humano livre. E por essa liberdade, por esse livre-arbítrio, o ser humano pode escolher amá-lo, servi-lo ou odiá-lo e fazer aquilo que desagrada a ele. Pensando nisso, eu quero deixar 2 versículos para encerrarmos. O primeiro se encontra em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto é Jesus falando, porque Ele é a verdade. E, sendo Jesus a verdade, nós sabemos que Ele é a palavra encarnada. Ele viveu toda a vontade moral de Deus. Aliás, quando estudamos sobre as Sagradas Escrituras, aprendemos que existe a revelação especial de Deus, que é a palavra escrita e a palavra encarnada, o próprio Senhor Jesus. E o outro versículo que eu quero deixar para você está em Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento.
conhecimento de Deus. Falta ao povo, falta a nós conhecer a Deus profundamente, biblicamente, através de relacionamento íntimo com Ele. Aproveite esses dias que você tem muito tempo. Busque a Deus, entregue a sua vida ao Senhor, entregue a sua família ao Senhor. Confie nele e o mais, Ele o fará na sua vida. Que Deus te abençoe abundantemente. Um forte abraço e até a próxima.